Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos dirigentes da FCDL e a todos os dirigentes das CDLs do Rio Grande do Norte, de uma maneira geral, aos empresários, aos meus amigos e minhas amigas. Esse é o podcast número 55, portanto, 55º programa do dia 17 de março do ano 2022. E as notícias de economia mais recentes. Repercute e reverbera em todo o planeta essa guerra sanguinária da Rússia contra a Ucrânia. Mais de 3 milhões de ucranianos já desertaram, já saíram da pátria, fugindo a uma verdadeira lavagem de sangue que dizimou o acontecimento, muitas mortes, tanto do lado ucraniano como do lado russo, o invasor, os pupilos de Vladimir Putin, mandante da Rússia. A Ucrânia, no leste europeu, vive momentos há 3 semanas de verdadeira carnificina, onde vidas são ceifadas de crianças, de adultos, de velhos, de cidadãos comuns, de soldados esfarrapados defendendo a pátria ucraniana de forma impiedosa. Colégios, hospitais, centros clínicos, escolas, monumentos são simplesmente abatidos numa guerra que entristece todo mundo. Apesar das várias reuniões feitas pela ONU, feitas pela OTAN, da qual não participa a Ucrânia, e pelos Estados europeus, nada de concreto chegou-se até o momento. Embora, nas últimas horas, no começo desse dia 17 de março, tenhamos notícia de que há um certo arrefecimento. Até porque a Rússia encontrou mais dificuldade nessa invasão triste e sanguinária do que esperava. Os ucranianos, se não estavam bem montados com potencial bélico para defender a pátria, para defender o país, mas a vontade de vencer, de sobreviver e de se sobrepor a tal dificuldade fez com que a Rússia encontrasse um osso duro de roer. E com o apoio de nações europeias, apoio financeiro dos Estados Unidos da América, a Ucrânia e o seu bravo presidente, sem fazer barba há muitas semanas, esfarrapado também pela inclemência da guerra, o país está todo voltado para o acontecimento. Para a Polônia, para as repúblicas antigamente socialistas soviéticas, para a Alemanha, para a Hungria, para vários países da Europa, tem desertado pelos caminhos da exclusão mais de 3 milhões de ucranianos. E recentemente já falta comida, água potável, energia elétrica, sinal de internet nas grandes cidades da Ucrânia, como é o caso de Kiev, que é a sua capital. É triste lamentar. E tudo isso, estamos no século XXI, na modernidade, quando Deus tanto pediu há 2000 anos atrás paz entre os homens de boa vontade, mas o que estamos vendo novamente é cruentamente uma guerra sanguinária, parecida com a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, que foram do século passado. A Segunda Guerra terminou em 1945, lá se vão 76 anos. Portanto, é de arrefecer. Tanto a Ucrânia como principalmente a Rússia são grandes produtores mundial de trigo, de soja, de suplementos agrícolas e de petróleo. A Rússia tem um manancial forte de petróleo, fazendo com que o preço do barril de petróleo, tipo Brent, que é avaliado a 80, 90 dólares, chegou a 140 dólares. Com a distensão agora, fechou a níveis parecidos com 100 dólares o barril, a coisa que não acontecia desde o ano de 2008, portanto, há 14 anos. Mas isso vai custar caro não só à Rússia, à Ucrânia, à Europa, mas ao mundo todo. Nós vimos aqui no Brasil, a Petrobras foi obrigada, semana passada, a subir em 18,9% o preço da gasolina e em 24,5% o preço do óleo diesel. O óleo diesel que conduz o país em carretas, em grandes transportadoras, já que o Brasil é um país com dimensões continentais e suas cargas são conduzidas prioritariamente, grandemente,
mais de 65% das cargas brasileiras são estocadas e transportadas via rodoviária, gastando um óleo diesel bastante considerável. O preço subiu, houve um embargo comercial à Rússia com relação ao não recebimento de petróleo por parte da Rússia para os países aliados e europeus, e isso ainda vai custar muito caro porque a demanda pelo produto é grande. E a Rússia é um grande extrator, produtor de combustível no mundo, tanto no combustível como no gás, que aquece a Europa, que está vivendo nesse momento justamente o inverno, quando as temperaturas chegam até 5, 10 graus abaixo de zero. Era a primeira notícia e é a notícia principal que está abrindo televisão, internet, jornais, rádios, noticiários há 3 semanas, quase que chocando a humanidade, juntamente com a pandemia que parece que está diminuindo, pelo menos no Brasil, o número de mortos e o número de afetados pela Covid-19. Esses números dão sinais de desaquecimento e já não era sem tempo. O governo brasileiro vai cortar a projeção do PIB para 2022. O crescimento deve ser de 1,5%. O Ministério da Economia vai cortar, essa semana ainda, a projeção do crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, de 2022. Segundo fontes do ministro Paulo Guedes, ouvidas pela Folha de São Paulo, a alta deve ser de 1,5%, abaixo da que estava sendo estimulada de 2,1% para o ano de 2022. A nova previsão deve ser anunciada pela pasta provavelmente amanhã, dia 18. O dado serve de referência para a revisão bimestral do orçamento, que será concluída até 22 de março. O corte na projeção indica que no ano em que o presidente Jair Bolsonaro buscará a sua reeleição, a economia brasileira deve sofrer uma desaceleração mais intensa do que a inicialmente calculada pelo governo. No ano passado, o PIB brasileiro cresceu 4,6%, após um tombo de 4,1% no ano 2020, ano que concentrou os efeitos mais devastadores da pandemia do Covid-19. O ministro da Economia já admitia publicamente que a expectativa era de uma desaceleração em 2022. Um dos fatores que contribui para o freio na atividade econômica é a alta dos juros. Para tentar segurar a inflação, o Banco Central já elevou a taxa Selic. Tinha elevado de 10,75 e ontem, na reunião final do Copom, essa taxa subiu mais 1%, passando para 11,75 ao ano, e novas altas são aguardadas pelo mercado. Portanto, estamos com juros novos, 11,75% a partir de hoje, dia 17 de março, pelo Selic. Apesar disso, Paulo Guedes tem criticado analista do mercado financeiro, que na sua visão é um excesso de pessimismo. Nas estimativas desses agentes, o crescimento seria ainda menor, 0,49% em 2022, segundo o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Além do impacto dos juros elevados, a inflação persistente e a renda fragilizada também explicam o cenário menos benigno para este ano. Em um conjunto, esses fatores jogam contra o consumo das famílias, motor da economia brasileira. O ministro da Economia tem alertado em tom de desafio que os economistas estão errados em suas previsões. Para ele, o mercado subestima o potencial de crescimento do Brasil em 2022. Ele diz, abre aspas, sim, será um ano difícil, mas cuidado com as previsões. Se errarem 3 vezes, podem errar 4. É só ficar um pouco mais moderado, um pouco mais tranquilo, despolitizar um pouquinho e interpretarão os dados econômicos. Fecha aspas, advertiu Paulo Guedes. Desde então, o ministro tem repetido que o Brasil está condenado a crescer. A equipe de Guedes elenca a ampliação do Auxílio Brasil, que vai transferir quase 90 bilhões de reais à família de baixa renda neste ano, e os investimentos como fatores de impulso
para a economia nacional. Em fevereiro, o SPE, que é a Secretaria de Política Econômica, divulgou estudo em que aponta investimentos privados de 78 bilhões de reais apenas em 2022, contratados a partir de leilões de infraestrutura realizados no âmbito do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos. O valor de 38 bilhões de reais, maior que o investido em 2021 nos contratos atrelados ao programa. O governo também prepara medidas adicionais para garantir a sustentação da atividade econômica, além de destravar o crédito para pequenas empresas e consumidores. Bolsonaro pretende anunciar uma nova rodada de saques do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Como mostrou a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, os dois jornais mostraram, a medida deve beneficiar cerca de 40 milhões de trabalhadores, com resgates de até R$1.000 por cotista. O valor final de liberação pode chegar a 30 bilhões de reais. O anúncio das medidas positivas está programado para a mesma data da revisão negativa do PIB, de 2,1% agora para 1,5% o PIB do ano de 2022. Aguardemos, pois. O Fed eleva juros pela primeira vez desde 2018. O Banco Central dos Estados Unidos da América enfrentou a guerra na Ucrânia e uma inflação galopante, com um aumento de 0,25% percentual na taxa básica, que passou para a faixa entre 0,25% e 0,5% ao ano. A adoção foi tomada ontem, dia 16 de março. A maior inflação em 40 anos e o baixo nível de desemprego falaram mais alto aos ouvidos do Federal Reserve, Fed, que, o aguardando, aumentou os juros finalmente. Aconteceu mesmo que parte do mercado demonstre preocupação quanto aos efeitos econômicos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Há pouco, o Banco Central norte-americano elevou a taxa básica de juros pela primeira vez desde 2018. O aumento foi de 0,25% e passa a ser agora, como já disse, de 0,25% a 0,50%. Em apoio a essas metas, o comitê decidiu aumentar o intervalo da taxa de juros para a faixa entre 0,25% e 50% ao ano e prevê que novos aumentos contínuos serão apropriados. Além disso, o comitê espera começar a reduzir suas participações em títulos do Tesouro e dívida de agências de títulos lastreados com hipotecas de agências em uma próxima reunião, diz o comunicado lacônico do Fed distribuído à imprensa. O aumento da taxa de juros trouxe outra notícia importante. A era do dinheiro farto chegou ao fim. O Fed encerrou as compras de ativos da era pandêmica, como era prometido. O Banco Central norte-americano começou a comprar ativos em março de 2020 para estimular a economia dos Estados Unidos, no pior da pandemia da Covid-19, fazendo com que seu balanço saltasse de 4 trilhões para 9 trilhões de dólares. Agora, essas aquisições foram encerradas e o próximo passo deve ser a redução desse balanço de ativos. A decisão sobre o ritmo dessa diminuição deve vir nas reuniões de política monetária prevista para este ano. Mais elevações no caminho do Fed. Tanto assim que o 0,25 para 0,50 passa a ser a nova matriz de balança de juros do Fed americano. Portanto, Jerome Powell e seus colegas de Banco Central estão atentos ao que está se passando no mundo. A Bolsa de Nova York teve uma reação branda assim que a decisão saiu. No entanto, o comunicado de ontem veio acompanhado de projeções econômicas e de um chamado dot plot, o gráfico de pontos, que traz a previsão dos membros do Banco Central. No Brasil, o Ibovespa também reagiu favoravelmente a essa medida do Banco Central americano, encerrando ontem, dia 16, aos 111.112 pontos, subindo 1,97%. Já o dólar americano foi cotado no final do pregão às 17 horas do dia 16 de março a R$ 5,09.
Eram essas as notícias de economia do dia. Bom dia a todos e até a próxima semana com um novo podcast.